Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar novamente sobre a fase da adolescência. Você já pensou o que esse adolescente precisa desenvolver para chegar à fase adulta preparado para enfrentar o mundo, a vida, com todas as responsabilidades que a vida de um adulto exige? Hoje nós vamos começar a falar sobre isso. O primeiro aspecto que esse adolescente precisa ganhar cada vez mais autonomia é em relação ao seu próprio corpo, aos cuidados com esse corpo. Esse corpo que está mudando aí nessa adolescência, está ganhando novas formas, precisando de outros cuidados. O que eu faço com os pelos que estão nascendo no meu corpo? Como é que eu cuido disso? Como é que eu cuido da minha sexualidade? Como é que eu me preservo? A gente precisa ajudar esses adolescentes a entender o que é a TPM no caso das meninas, como é que ela lida com a menstruação, como é que ela lida com uma cólica que de repente pode vir a acontecer nesse momento, e tantas situações corporais que os adolescentes precisam entender e ter autonomia para se cuidar, porque ele precisa chegar na fase adulta sabendo entender o seu corpo e sabendo quando é que precisa buscar o médico, quando é que ele precisa de uma ajuda para cuidar desse corpo de uma forma melhor. Outro aspecto importante de desenvolvimento, além dos aspectos físicos que eu falei, são os aspectos relacionados à saúde. Sono, por exemplo. A questão do sono é muito importante. Muitos adolescentes tendem, às vezes, a trocar o dia pela noite, né? E isso tem uma mudança no organismo, uma forma de funcionar biológica que é muito ruim, que traz prejuízos até mesmo cognitivos na forma de aprender desse adolescente. Ele precisa perceber qual o número de horas que ele precisa dormir, que são necessárias para ele realmente se recompor, que horas ele precisa dormir, que horas ele precisa acordar, né? Ele precisa começar a tomar conta desse sono, porque na fase adulta ele que vai gerenciar isso. Da mesma forma a alimentação. Quais são os alimentos que são mais saudáveis, que eu realmente preciso ingerir, o que são os alimentos que eu preciso tirar da minha rotina, que eu posso comer só eventualmente. Tudo isso ele vai precisar em breve, né? A gente fala lá na vida adulta, mas a vida adulta é no estalar de dedos. Nesse pacote aí da saúde, a atividade física. Existem pesquisas que falam que muitos adolescentes, durante essa fase da adolescência, largam as atividades físicas que durante a infância os pais acabavam de alguma forma incentivando muito a fazer, e na adolescência eles param de fazer atividade física e geralmente têm muita dificuldade para voltar às atividades físicas na fase adulta. O adolescente que não para de fazer atividade física, ele tende a ser um adulto que também vai continuar com essa mesma prática. Outro aspecto muito bacana da gente dar suporte e ajudar, e as escolas acabam favorecendo bastante nesse sentido, é a questão do planejamento e organização. Quando as escolas pedem, por exemplo, um trabalho em grupo de biologia e eles precisam pensar como é que eles vão organizar, onde eles vão pesquisar, como eles vão apresentar aquele trabalho, isso está ajudando o seu adolescente lá na frente, quando ele estiver numa situação de trabalho, a aprender a trabalhar em equipe. Ele vai precisar ouvir, ele vai precisar ceder, ele vai precisar escutar a opinião do outro, eles vão precisar planejar juntos e organizar tantas coisas nas situações de trabalho. Então a gente precisa ajudar esse adolescente a fazer o trabalho em grupo. Se você, pai e mãe, começam a fazer o trabalho por ele, começa a organizar esse grupo, né, e dar estratégias sem deixar que eles tomem a iniciativa e cada vez tenham mais autonomia, esse adolescente vai chegar na fase adulta sem essa organização e sem esse planejamento prévio. E aí, com certeza, isso vai refletir nas situações de trabalho. Essas foram algumas tarefas desenvolvimentais para o adolescente, e no próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre isso, tem muito mais para você saber. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e acompanhe Estúdio da Criança nas redes sociais.